Corredor de rua é chato demais. É chato demais. Eu falo porque eu já trabalhei com corrida, já montei projeto de corrida. Não é a organização que está falhando. Isso eu acho que precisa ficar claro. É a nossa conscientização em cima. Sim, é o ser humano É o ser humano. O produto traz um status. Por pior que seja esse produto, ele traz status. Esporte traz status para a marca. Olá, sejam muito bem-vindos, corredores, para mais um Corre Aqui podcast. E antes de apresentar o meu convidado, vocês já sabem que eu vou pedir o like de vocês, segue nosso canal, deixa comentário aí para que esse conteúdo chegue para mais corredores assim como você. Bom, meu convidado de hoje cresceu numa família que respira comunicação esportiva, mas ele trilhou o próprio caminho dele e ele é o CEO e fundador da Máquina do Esporte, que é um dos principais veículos aí que deixa a gente atualizada sobre o mundo esportivo. Ele é jornalista, empresário e consultor, e o que nos interessa muito aqui é que ele é um corredor também. Seja muito bem-vindo, Eric Betting. É Betting? Betting. Betting, ok. Bem-vindo, Eric. Tudo bem? Prazer estar aqui. Desculpa, corredor, perto da senhora, sem chance. Perto de boa parte do nosso público ouvinte ou Mas a gente gosta de qualquer tipo de corredor, seja então, tá ele, né? Então, assim, pode ser um fã, um sério, um não sério, então é isso. De vários projetos que eu já fiz de corrida na minha vida, eu brincava, um deles eu tive um projeto de ser patrocinado para correr a meia maratona no Rio. E eu brincava com o diretor de marketing da Vulcabras na época, que era da Olímpicos, o Túlio Formícola, eu falava, eu sou seu atleta de baixa performance, que você me patrocina. Aí ele brincava, baixa performance, mais alto relacionamento e posicionamento de produto. Falei, então exato, tudo bem. se passa confiança, já é a famosa influência, né? O que a gente vive é de credibilidade. Na época, isso faz tanto tempo que na época não se falava em influencer, era formador de opinião. Exato. Então é isso. A gente é um formador de opinião. Precisa de uma coisa muito básica para isso, confiança, né? A gente reputação. Exato. As pessoas acham que é só um rolê, não é nada disso, né? Tem uma reputação a ser construída. Tudo na vida é a imagem que a gente constrói para fora, pelo menos. Exato. Né? Ô, Eric, seu sobrenome é quase sinônimo de jornalismo esportivo, né? Aqui no Brasil. Você tem aí como referência seu tio, o Joelmir, e o seu primo Mauro, né? Aliás, é engraçado que quando a gente joga isso no Google, o que o Eric é do Mauro, já tem a pergunta pronta ali, né? A pergunta já veio. E aí você achou esse caminho inevitável ou como que você pensou de correr para o lado oposto? Como foi essa decisão de não trilhar exatamente o mesmo caminho, né? Porque vamos lá que você hoje, assim, eu sei que você é jornalista, mas com um caminho diferente, né? Outra coisa. Vamos lá. Na verdade, vou fazer uma correção. Tá. Talvez, não sei se só inspiração. Obviamente o Mauro é muito fruto de muito inspirador. Mas a minha mãe é jornalista. Tá. Então eu brinco que em casa, desde que eu nasci... E aí, vou tentar encurtar. A gente tem mais 40, 50 minutos de podcast. Eu vou tentar resumir em 2 minutos a história. Minha mãe, a irmã dela, é casada com o Joelmir. Tá. E minha mãe é casada com o irmão do Joelmir. Tá, então é aquela 2 irmãos com 2 irmãs. Primo 2 vezes, né? Primo 2 vezes. Eu e o Mauro temos o mesmo sobrenome. Tá. Por que eu tô explicando rapidinho? Mas assim, a minha mãe é jornalista e minha mãe era editora de economia da Folha de São Paulo. Certo. Eu cresci indo para a Folha de São Paulo quando era pequeno, no plantão de fim de semana da minha mãe, porque eu amava aquilo. As pastilhas da Barão de Limeira, quem trabalhou na Folha ou quem já foi na Folha, enfim, Folha de São Paulo é um jornal, tá? Originalmente, é verdade, tem que falar. Às vezes tem que contextualizar dependendo da geração que a gente tá. Exato. Mas a Folha era para mim um lugar que eu gostava de ir. Eu ia também às vezes com meu pai, que não teve nada a ver, foi contador, trabalhava como gerente de financeiro do Colégio Santo Américo e tal. Eu ia no Santo Américo, às vezes, com meu pai, eu ficava maravilhado pelo campo de futebol que tinha lá, né? O campo que existe até hoje e tal. E com a minha mãe, eu ia na Folha, eu amava aquilo. E depois, com o Joelmir, eu ia muito quando a gente viajava para Campos do Jordão no fim de semana e ele ia gravar os comentários dele, na época, já na Globo. Tá. Antes ele foi Band e tal, mas na época na Globo. Então, eu vivia o ambiente do jornalismo na minha vida o tempo inteiro. E mais divertido que era um ambiente multiplataforma. Porque, no fim, eu cresci indo com a minha mãe muitas vezes à Folha no fim de semana. E com o Joelmir eu ia, às vezes às sextas-feiras, eu via ele escrever o texto que ele ia fazer o comentário do Jornal Nacional.
e gravar esse comentário às 4, 5 da tarde, depois a gente vazava e ia viajar com a família, né? E isso era muito divertido, por quê? Porque o que acontecia? Eu tinha a rotina do jornalismo na minha vida, desde pequeno. E eu brincava, a reunião de pauta era todo domingo uma pizza na casa do meu tio, a gente ficava discutindo jornalismo. Eu acostumei a crescer com os jornais em casa, como minha mãe cuidava de economia da Folha nos anos 80, eu tinha a Folha, o Estadão, o Jornal da Tarde, a Folha da Tarde, o Globo, todos eu tinha. Então eu acompanhava tudo, o caderno de esporte era meu, eu brigava e era meu desde pequeno, então desde pequeno eu quis aquilo. E aí o Mauro, tem 13 anos a mais do que eu, o Mauro em 1992 começa a trabalhar com jornalismo esportivo. O Geomir tinha começado e largou porque a paixão dele pelo Palmeiras era maior do que a racionalidade para trabalhar e foi para economia. E é divertido porque minha mãe entra também meio que junto com ele na economia na Folha. E minha mãe depois foi virar editora da Folha de Economia e era chefe, teoricamente, do meu tio. E eles sempre trabalharam juntos a vida inteira. E minha mãe foi a primeira jornalista, ela criou a Folhinha praticamente. Certo. Foi ideia do Frias e ele chamou ela para ser editora da Folhinha. Então assim, o jornalismo para mim estava embutido ali. Minha prima é jornalista, minha irmã é jornalista. Eu brinco, a gente fez uma época a conta, eu era o 10º jornalista na época da família. O Gabriel, já o filho do Mauro, já tá agora a nova geração trazendo também. Então, assim, o jornalismo sempre foi o dia a dia. Tá. E aí depois eu cresci, eu tava com 13, 14, 15 anos, o Mauro tava começando a enveredar na carreira de jornalismo esportivo, fazendo coluna na Folha da Tarde, era comentarista na Rádio Gazeta e comentarista do Mesa Redonda. E meus pais, insanos, no domingo, me deixavam ficar com o Mauro. Entendi. E eu chegava às 3 da manhã em casa depois do Leles, que era pra onde iam os caras do programa. Certo. Então eu vivia aquilo, eu acordava, ia pra casa do Mauro, íamos pro estádio de futebol, qualquer um. Ele ficava na cabine de rádio, eu ficava do lado quando cabia, quando não cabia eu ia, sentava num lugar na arquibancada e ficava vendo como era a transmissão, o dia a dia. Então, Paulo Soares, todos os narradores que narravam com o Mauro eu conhecia desde que eu era pequeno. E aí eu falei, vou ser jornalista esportivo, nunca quis ser jogador de futebol, porque eu falava, não tenho qualidade para isso. E aí eu falava, vou ser jornalista esportivo. E vou trabalhar na TV, eu via o Mauro e eu falava, cara, quero ser. E aí meus primos brincavam, você é embalo do Mauro, você segue ele e tal. Então assim, minha mãe foi a primeira inspiração, o Geomir veio junto, e o Mauro foi aquilo, eu falei, pô, isso é o que eu quero fazer. E aí quando eu fui começar a trabalhar mesmo, eu entrei para fazer placar na Folha de São Paulo. Tá. E aí, curiosamente, comecei na Folha. Passei por processo de seletivo e tal. Não, a indicação não. Zero. Aí explicando eu entrei no trainee da Folha. Tá. Era o programa de treinamento. Tá. Tinham 8 mil. Tem uma... eram 8 mil pessoas. Seletivo, Eu fiz a prova, fui indo. Eu fiquei nos últimos 72. Dos últimos 72, eu fui os 8 selecionados para fazer parte do trainee. E eu lembro que, quando eu falei isso, o Gianfranco, que é primo o irmão do Mauro, meu primo, ele falou assim, caraca, você passou desse processo seletivo? Eu falei, Falei, porra, sensacional. A família inteira comemorou, porque foi do tipo, eu me inscrevi com os meus amigos da PUC e tal, o Pedro Dias Leite, que hoje tá na CBN e tal, era o Pedrão, foram os 2, 3 que passaram da PUC, não mais que isso. E aí, só que tava tendo o primeiro boom de internet, e a Folha tava perdendo muita gente. E aí abriu uma vaga no esporte para fazer tabelão, resultados de tudo, de todos os esportes. Eu falei, quero. Eu pulei o programa de trainee. Entendi. E aí eu fui empreender já desde ali. Então já comecei. E aí, quando foi começando a crescer, eu me apaixonei pelo marketing esportivo. Que eu tava já no lance, já tinha saído da Folha para ir pro lance, porque eu queria ir pra Copa em 2002. Acabei não indo pra Copa, aí eu fui ver por que eu não fui. Quem foi um amigo meu, Rodrigo Matos, que hoje é colunista do UOL, que derrubou o presidente do Flamengo. Eu falei, pô, a bola, o campo, o jogo é legal. Eu tinha feito toda a cobertura da seleção brasileira, sabia tudo. Tudo pra Copa, eu tinha feito tudo. Eu falei, mas não é isso que vai me garantir. O que vai me garantir é o bastidor. E aí eu fui estudar gestão e marketing esportivo. Tinha um curso, isso em 2002. Aí eu me apaixonei por isso. E aí, na mesma época, no lance, um maluco chegou com a ideia de criar o Sport Biz, que era um site sobre negócios de esporte. Certo. Aí eu ouvi de ouvido, e berrei na redação, falei, eu faço. Aí o editor virou, você ficou louco, não vai ter aumento, não vai ter nada, só trabalho. Eu falei, eu faço.
tô estudando isso, vocês me liberaram. Eu saía do jornal às 6 horas da tarde, que ninguém sai, na terça e na quinta e ia estudar. Falei, pô, vocês me deram isso, agora deixa eu colocar isso em prática. Claro. Tem razão, tal. E aí, nisso, veio vindo... Falei, pô, é isso que eu quero fazer, jornalismo e negócios do esporte. Como jornalista, pensando como jornalista. E, Eric, aí aproveitando que você... Falei que ia ser curto, 7 Não, minutos. embalando nessa história, porque quando a gente fala de esporte no Brasil, é inevitável falar de futebol, né? Assim, o tamanho do futebol frente aos outros esportes chega a ser absurdo, né? Assim, eu acho que hoje a gente vê outros esportes, mas eu acho que você está falando aí, sei lá, de 20 anos atrás, era mais ainda, não? Mais ainda. Eu brinco que era assim, o futebol nunca vai precisar ser profissional. Tá. Porque ele gera tanto dinheiro que pode continuar desse jeito semi-amador, semi-profissional, o nome que você queira dar. Os outros esportes precisam se organizar. A corrida vem se organizando, por exemplo. Sim, sim. Né? Vem melhorando, vem qualificando. O tênis, o paddle, o badminton, qualquer um desses precisam ter uma gestão super organizada para poder ganhar dinheiro. Se você fizer mais ou menos, o futebol te massacrou. Exato. O futebol te massacrou. Isso é uma realidade brasileira, isso é uma realidade na Inglaterra, isso é uma realidade na Itália bastante, enfim. Espanha também. Espanha, assim, a França é assim. A França ainda tem o rugby um pouquinho, mas o futebol é principal, a Alemanha. Então, assim, e isso é uma realidade. O que a gente vê nos Estados Unidos é um ET em relação ao resto. Sim. Onde o futebol ainda não é... O futebol feminino é forte, né? Mas ele só foi ter uma liga mesmo faz 10 anos. Entendi. Porque ela não se sustenta. O americano é muito simples. Dá dinheiro? Dá. Continua. Não dá? Tira. O vôlei não tem uma liga, por exemplo. Diferente o vôlei americano, que é o melhor do mundo. E do futebol americano. O basquete, o futebol americano e o beisebol, esses são os esportes que dão dinheiro. Lá nos Estados Unidos, assim como a gente tem qualquer campo de várzea aqui, quando você vai na periferia, lá qualquer bairro tem uma quadra de basquete. Uma tabelinha, uma quadra. Qualquer um, O futebol americano é praticado, porque você junta num terreno ali e faz, como a gente junta 2 havaianas e faz gol de futebol. Exato. É isso. Naturalmente, o país respira aquilo. É diferente. É diferente. E a gente tem isso no Brasil com o futebol. Então... você falar como negócio, tá, é natural que a mídia, por um lado, vá olhar mais o futebol, porque ele te traz mais audiência. Na máquina, desde o começo, eu sempre falei, a gente é máquina do esporte. Eu vou dar o mesmo espaço pro futebol como eu vou dar pro badminton, pro beisebol. A gente brinca, tem uma matéria que a gente fez de squash, muito tempo atrás. Essa matéria é ranqueada no Google lá em cima. E eu sei porque uma vez no clube um amigo meu veio pra mim e falou, pô, eu conheci a máquina do esporte, você trabalha lá, não sei o que. Eu falei, mas... E o cara era arquiteto, não tinha nada a ver. Aí ele falou, não, porque eu vou começar a jogar squash, eu fui pesquisar e eu achei uma matéria da máquina. Entendi. Então assim, é muito... Aí você vê como falta informação no geral, porque era uma matéria que a gente fez de um campeonato que ia ter de squash no Brasil e tal. Assim, um mundial, assim, é muito louco. Porque eu falo... Se a gente falasse mais e tivesse uma cultura de falar mais de vários esportes, a gente teria muito mais atleta. É verdade. Né? Porque a gente tem um massacre do futebol. Tem, não é ruim. Mas igual você falou, tem o campo de várzea e tal, eu acho que tem lance do acesso, né? Assim, então, por exemplo, desde muito cedo tem a família que vislumbra de um menino ser jogador e aí fazer a vida da família, né? Mais do que a dele, às vezes. E consegue enxergar mais oportunidade, mas você sabe melhor que eu, que é 1 em 1 milhão, né? Que saem desse cenário, né? E consegue depois se manter, porque tá cheio de ex-jogador aí que não conseguiu manter, né? A gente vê... São raros os que conseguiram criar um equity da própria persona ali e tal. Mas, por exemplo, você vai pegar... Tem esportes que, são caros, né? Tênis, o squash. Então, assim, é difícil mesmo, né? O acesso é outro, né? O acesso é difícil. A gente não tem política pública de acesso à prática esportiva, né? Então, é difícil. A gente tem melhorado em leis de incentivo e tudo mais. Criar projetos. Né? Eu tenho um grande amigo, por exemplo, padrinho de casamento e tudo, grande amigo de infância, que tem um projeto de esqui. Na rua. E levou 2, 3 atletas dele para disputar Jogos Olímpicos de Inverno. Então você levou o menino da favela lá do lado da USP para ir
para ir para a Olimpíada de Inverno. Então, assim, isso é a prova de que é só dar acesso à prática de esporte. Sim. Se a gente consegue... Óbvio, a Olimpíada de Inverno é mais fácil chegar, tudo mais por ter menos concorrência. Sim. Mas, se a gente consegue pegar num projeto social e levar um brasileiro para disputar a Olimpíada de Inverno, é porque tem gente para tudo. É verdade. Né? Então, assim, o meu sonho como nação esportiva seria o quê? A gente ter o acesso à prática de esporte democratizado. Sim. É, óbvio, um tênis é caro. Para ser um atleta de alto rendimento vai ser caro. Qualquer esporte. Não, e ainda mais hoje com vários devices, tudo, né? Todas com tudo. Porque assim, se você pegar também há 30 anos Era muito atrás, a mais gente não fácil. tinha acesso a isso, nem existia. Então é isso, você contava com o que tinha, né? Mas hoje você tem muitos facilitadores para você performar melhor, e aí, obviamente, você vai querer acessar, né? E isso diminui... E isso, pensando como atleta, isso te dificulta chegar no topo. Sim. Mas, né? Mas ao mesmo... Óbvio que como atleta amador, se você tem um dinheiro para investir, é maravilhoso. Você hoje sai com teu corpo escaneado, exato. A tua pisada tá errada, a tua força. Isso é formidável. Assim, é formidável. É formidável. É verdade. É formidável. Né? Você poder olhar... Eu dei agora de Natal para os 2 filhos mais velhos um relógio desses conectados. Sim. Sem muita coisa, que eu não quero que eles fiquem mais refém ainda do que já são da tecnologia. Agora, saiu para correr com o relógio, com 16 anos de idade, meu filho mais velho. Fez a São Silvestre medindo ali no relógio, feliz da vida. Fez a São Silvestre. Fez. Fui puxado pela São Silvestre pelos mais novos. Boa. Mas aí, agora voltando ali pra sua história, daí você tava falando que você fez o curso, que você foi cuidar ali do site. Do site Sportbiz, o lance. Sportbiz. E que momento você falou, vou criar a máquina do esporte? Quando eu ia casar, e falei assim, não quero trabalhar todo fim de semana. Aquele meu sonho inicial de trabalhar com futebol, de comentar jogo e tal. Falei assim, isso é legal, mas isso não vai me trazer, acho que grande... Primeiro, eu tenho um concorrente em família que é um gênio, que é o Mauro, que eu nunca vou chegar perto do nível que ele tem. Pela seriedade, pela qualidade, por tudo que ele é. Eu vou chegar perto, mas melhor que ele nunca vou ser. Nem quero. Né? Assim, não existe uma competição entre a gente, pelo contrário. Mas eu falei, cara, eu vou sempre estar à sombra dele, é natural. E eu gostei tanto disso, falei, mas eu queria que o lance desse mais atenção para isso. Aí briguei lá dentro, briguei no bom sentido, conversei com o dono do jornal, vamos fazer, não foi para frente. Eu tinha uma coluna de bastidor na época com o Rodrigo Matos, que é esse que eu falei que tá no UOL hoje. A gente fazia bastidor do esporte e tal, e era aquele lado, política, economia, tava tudo meio ali. E aí um amigo meu que tinha trabalhado no lance saiu e tinha montado uma assessoria de imprensa para colocar o esporte no noticiário de economia. Eu falei, isso é interessante. Aí eu ia casar, falei, pô, todo fim de semana livre, ganhava o dobro do que eu ia ganhar, do que eu tava ganhando. Trabalhava, o cliente dele era o Clube dos 13, que seria a liga de futebol da época. Eu falei, cara, por que não? Vou pra lá. Aí ele falou, eu não acho que você tá... Não é... Ele mesmo falou, eu tô trabalhando contra mim, você seria perfeito pra mim, mas eu acho que pra você não vai ser legal. Você é repórter, você sabe fazer, você ainda tem... Eu falei, pô, mas não é isso que eu quero, pessoalmente é o que eu... Bom, fui pra assessoria de imprensa. Eu trabalhei 9, 10 meses dentro da Alcon, que era a empresa na época, chegou a dar 1 ano. Mas no fim do ano me chamaram para fazer um TCC, fazer uma banca de TCC, eu tava com 23 para 24. Fazer uma banca de TCC sobre uma revista de marketing esportivo. Aí eu falei, por que me chamaram para isso? Aí quando eu cheguei na Casper Libero, que era a banca, tava o Serginho Xavier. Tá. Esse sim, um corredor, eu posso dizer. E o Serginho, à época, é diretor da Placar e da Runners. Sim. Na época a Runners estava aqui com eles, né, com a Abril. O Serginho virou e falou assim, pô, tá aqui o Papa do marketing esportivo. Eu olhei para ele e falei, quê? Ele falou, não, você entende tudo de marketing esportivo. E eles tinham me chamado, na época a Abril me chamou e eu fiz uns 2, 3 freelas de matérias para Abril. O Serginho me chamou. O Serginho Maurício, que era na época o editor, eles me chamaram para escrever umas matérias e tal, relacionadas a negócios. E aí eu falei, pô, mas será? Aí fiquei com isso na cabeça. Aí tava o Celso Zelt, era o orientador, grande jornalista e tal. O Celso falou, não, Eric, você entende tudo de marketing esportivo. Nem você sabia que você era isso. Eu não tinha ideia dessa marca toda que eu achava que eu nem perto de ter. Assim, né? Aí eu falei, peraí, tem um negócio. Aí eu liguei no lance, liguei no dono do jornal. Ele, não sei, complicado, para voltar. Eu falei, pô.
Aí eu fiquei... Esse dia eu cheguei, eu não dormi. Aí eu peguei, sentei, era 3h30, 4 da manhã, sentei e comecei a desenhar. Montei todo o projeto. Que é o que eu tô conseguindo executar agora, 21 anos depois. Entendi. O que eu pensei, eu sonhei há 21 anos, tô conseguindo começar a executar agora. É bom você falar isso, porque Demora, hoje a galera tem gente. uma pressa de colher as coisas, né? Demora. É o plantio, é o cuidar, é tudo Demora. até, né? Agora eu tô falando... tive uma reunião hoje cedo, antes de vir aqui gravar, que o cara falou, eu sei que você sonha em fazer isso, eu consegui o apoio, você não quer entrar comigo nesse projeto? Então assim, aí eu tô olhando e falando, pô, isso aqui era o que eu tinha pensado lá 21 anos atrás e tal, não sei o quê. Então assim, ali me deu uma inquietação de falar assim, isso aqui precisa ser feito, se o lance não quiser, eu vou fazer. Eu vou fazer. Como? Não tenho a mínima ideia. Aí eu conversando com o Rodrigo e com o Marcelo Sacati, que hoje trabalha acho que tá na Bloomberg, o Sacati, eu contei a ideia, eles falaram, pô, que legal que você vai virar empreendedor. Eu falei, empreendedor nada, eu sou jornalista. Eu não tinha nem noção, assim, business plan, nada. Galera, nada. Eu tinha uma sensação de que aquilo precisava ser feito. Tá. Era isso, era um feeling ali de, pô, isso aqui precisa sair do papel. E aí, procurando, aí um contato aqui, um contato ali, eu chamei um cara que eu conhecia, que prestava serviço pro UOL, com uma agência, ele levava conteúdo. Eu falei, cara, vê se o UOL se interessaria por esse site. E aí a resposta no UOL foi, pô, se é o Eric tocando, aí voltou para aquilo, né? Acho que tem sentido, mas deixa a gente conversar com ele para entender como é a ideia dele do negócio. Não vai ser reprodução de release, coisa assim. Eu falei, não, cara, tem uma coisa aqui que é patrocínio, os clubes, não sei o quê, o marketing, quanto eles arrecadam, o que estão fazendo com o torcedor, falando de futebol, né? Porque você vai falar o quê? Do vôlei, do basquete, era tudo estatal bancando. Não, e não tinha uma indústria. Sim. E aí, quando eu começo em 2005, a agência se chamava MB Press, era do Alexandre Mortari, grande amigo, e o Márcio Gata era o outro sócio dele. A gente montou e eu era um assalariado deles, o projeto era deles. Eu falei, não, vocês tocam como negócio. Aí deu 2, 3 meses e falei, cara, não dá, a gente não tem dinheiro, não tem, entra de sócio. E aí eu fui buscar uma alternativa para ganhar o que eu ganhava na assessoria de imprensa. Claro. E aí eu comecei a comentar jogo de futebol, ó que curioso. Aí eu usei o pistolão, foi a primeira vez na vida. Na verdade nem usei. Me chamaram uma época, um dia me ligam, o Mauro tirou férias. Tá. E tinha um programa no Band Esportes que era o Bet em Bet, o Mauro e o Joelmir. Tá. O Mauro virou e falou, Eric, você quer fazer no meu lugar? Eu falei, Mauro, eu nunca fiz televisão na vida, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Aí sento eu e o Joelmir pra fazer o programa ao vivo, não tinha alternativa. Eu travei num nível que... E aí eles estavam... Meu tio tentando tirar as coisas de mim. E aí ele falou, não, o Eric tá aqui, ele é jornalista. Eu vi que ele tentou me salvar, porque tava péssimo. Aí eu vi à noite em casa. Quando eu vi o programa, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá errado. E aí o que aconteceu? Eu tinha mais 4 programas pra fazer, que eram as férias do Mauro de uma semana. Tá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu e minha mulher conversando, ela falou, não, faz o seguinte, pensa que você tá na pizza em casa. Eu falei, é o que eu vou fazer. E eu já tinha dado uma experiência de dar aula no meio disso, então eu falei, eu vou fazer o que eu fazia dando aula, eu vou sair falando. Pô, aí deslanchou, do segundo programa já foi diferente, eu falei, pô, eu tô com meu tio, né? Claro. Não é o Joelmir Bet, é a instituição. Pra quem não é o sobrinho dele, mas eu cresci sendo o meu tio. Sim. Meu tio, meu pai, né? Porque aí meu pai já tinha morrido, quando eu tinha 15 anos, meu pai morreu e ele me assumiu, entre aspas, de ser a figura paterna, é o meu number 3, ele sempre brincava. Eu era o number 3 dele. Então, saí batendo papo e aí o Band Esportes gostou, aí eles precisavam de um comentarista para um jogo, o Silvio Luiz era o narrador, e o Silvio era conhecido por ser duro como comentarista e tal. Só que eu tinha feito um curso, aquele de gestão, o Silvio era aluno junto comigo. Entendi. Aí então o Silvio me conhecia. Tá. Não, eu conheço o Eric, pode trazer. Fiz o programa, ele adorou. Aí, quando eu fui empreender para virar a máquina, eu cheguei no Band Esportes e falei, escuta, eu falei, Mauro, marca pra ele, vê se eu posso falar, tal. Aí ele falou, fala lá. A Rosa falou que quer falar com você. Aí sentei, fui no Band Esportes um dia. Minha mãe trabalhava com o Joelmir já na Band nessa época, então eu falei, vou lá pra ver, dou um oi na minha mãe. Cheguei na Band, fui conversar. Aí eu falei, tava querendo e tal.
Pô, pra gente é ótimo, a gente tá precisando de um comentarista com o Silvio, que o Silvio não tá gostando de ninguém aqui, ele gostou de você. Falei, então tá bom, vamos tentar. Aí nisso eu fui em 2005, junto com a máquina, eu comecei a ser comentarista de futebol. Entendi. Aquilo que eu falei que eu não queria, É isso. voltei a ser. Voltou. E aí, só que você precisava ter receita, né? De algum jeito. Claro. E aí eu fui, junto com a carreira, eu fui desenvolvendo a carreira de apresentador, jornalista. Porque aí o Band Esportes é aquela coisa, é pequeno, faz um pouco de tudo. Mas é bom porque daí você acaba sendo mais conhecido e fazendo relacionamento com o pessoal da área que você... Aí vai embora. Exato. E aí foi, dali depois eu trabalhei no Sport TV um bom tempo, com a ESPN eu trabalhei nos bastidores, não trabalhei de frente pro vídeo. Então assim, várias coisas a partir dali começou a surgir, e é aquilo, networking é tudo, né? E aí eu fui empreendendo de um lado e ao mesmo tempo sendo meu jornalista ali, coluna no UOL, durante muito tempo tive o blog e tal. Então assim, o PPT, o Business Plan, não sei o quê... É isso, foi acontecendo, vai né? Vai pros ares e você vai fazendo o que dá pra fazer no dia a dia, não tem como. E hoje a máquina, ela é uma plataforma super consolidada, né? Você tá ali, você tem várias entregas, não só... A gente virou mídia tradicional, Exato. Ó que doido. Mas você tem a revista, o podcast, eventos, né? Sim. E assim, você é eu acho a máquina de esporte uma das principais referências mesmo na área, né? E na sua visão, qual foi a maior mudança que a máquina provocou na forma que o mercado dos próprios jornalistas enxergam o esporte no Brasil? A gente passou a olhar fora do campo, fora da quadra, fora da pista. A gente trouxe um olhar que ninguém olhava. E isso eu falo, assim, já tinham tido algumas iniciativas que nunca tinham... O jornalista que assumiu aquilo não gostava daquilo, mas queria outras coisas. Eu fui um pouco amador nesse sentido de falar assim, não, é isso que eu quero fazer e eu não vou largar a mão de fazer. Porque, óbvio, eu poderia ter ganho dinheiro sendo assessor de imprensa, trabalhando em clube, o que eu quisesse tinha caminho. Mas não sei porque na minha vida eu resolvi, eu tirou atestado de pobreza nesse sentido de tocar uma empresa e que ela é difícil de se sustentar porque a indústria ainda é pequena. Sim. Né? O que eu olhava dos meus pares, né? Sport Business Journal, Sport Business, Sport Cal, que são referências do mercado de fora, as indústrias nesses lugares são grandes. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, o Sport Business Journal fez uma edição sobre os 100 anos do Fenway Park, de Boston. Todos os estádios, arenas e tudo dos Estados Unidos anunciaram dando os parabéns pelos 100 anos do estádio. A gente não tem 20 arenas multiuso no Brasil que iriam gastar esse dinheiro. A indústria no Brasil não põe dinheiro em mídia. A indústria do esporte. Você sabe como é fácil. Sim, estamos aqui na luta. É difícil. Então, assim, o que a gente fez? O jornalista passou a olhar essa área. Então, eu fico super feliz quando existe um Rodrigo Capello, que é cria da máquina, que é um cara que se especializou pra caramba e agora veio pro lado empreendedor junto. Daí eu brinco com ele, eu falo, e aí, Capello, vem agora ver como não é tão fácil quanto você achava produzir conteúdo, né? E ele brincou, chefe e tal, a gente se fala super bem e tal. A gente tem vários outros lugares e pessoas que cresceram porque a gente existiu. Então, eu falo, tem muitos jornalistas hoje que são super consagrados, que são crias da máquina. Que eles mesmos, eu falo, o estalo disso veio em 2006 ainda, quando a Pri Bertozzi, que é a mulher do Leonardo Bertozzi da ESPN, trabalhava com a gente. E aí a gente tava numa discussão ali, que eu falei assim, não, gente, pera lá, vamos lá, Copa do Mundo. Aí eu comecei a falar assim, vamos lá, Vivo, Avaia, Fujifilm, babá. Aí para, chefe. Eu falei, que foi? Todo mundo entrou aqui depois da Copa. A gente ainda olhava só o campo. Aí eu falei, como assim? Eu tava falando a sequência das placas de publicidade. Entendi. Que tinham ao redor do campo para lembrar os patrocinadores da Copa. E aí eles nem nisso... E eles falaram, não, aquela época a gente ainda só olhava o campo. Entendi. Eu falei, como assim? Eu disse, não, depois que eu comecei a trabalhar na máquina, ele falou, até um deles falou, meu pai reclama comigo, a gente vem do jogo, que eu primeiro tô falando do que tá na publicidade. Aí eu me toquei, eu falei, porque pra mim isso já era nato, desde que eu comecei e tal. Então é muito doido, porque começou a ter... E ao mesmo tempo, o que acontece? Em 2005, o primeiro grande furo da máquina foi o patrocínio da Samsung no Corinthians. Tá. Tinha entrado a MSI, que ia Jorabichan, aquela coisa meio obscura no Corinthians, e eles tiraram o patrocínio da Pepsi. E o Corinthians ficou sem patrocínio um bom tempo. E aí a Samsung foi entrar.
Aí vai do networking. Em 2013 eu tinha viajado pelo Lance para fazer a cobertura do patrocínio da Mastercard, a Copa do Mundo. E na verdade eu tinha ido porque eu ia entrevistar o Pelé. E aí no meio disso, o cara que atendia a conta da Mastercard naquela época era o gerente da conta da Samsung. O Ale Alfredo, o grande Ale Alfredo. E quando eu fui montar a máquina, eu fui mostrar para ele o projeto. O que você acha? Isso aqui tem sentido? E ele tinha isso na cabeça. E aí quando ele era representante Samsung, ele falou, eu já sei onde a gente vai dar a matéria primeiro, na máquina do esporte. E aí eu soltei, horas antes do Corinthians convocar a coletiva de que ia ter o anúncio do patrocinador, eu soltei que era Samsung. Foi um alvoroço. A audiência no site nesse dia foi 1 milhão de pessoas. Tá. E aí, o que começou... E como o UOL era parceiro nosso, porque o que eu fiz? Eu sabia que desde o começo eu não tinha dinheiro para marketing nem nada, eu falava, eu preciso estar num grande portal. Só existia o UOL. Era o UOL ou o IG. O UOL já era, por isso que eu fui buscar essa agência que prestava serviço pro UOL, porque eu falei, aí eu vou estar dentro do UOL como site parceiro. E o UOL na hora falou, beleza, entra. Quando eu dei essa história, foi pra capa do UOL. Capa do UOL. E eu tinha muito tino jornalístico do que ia bombar no UOL. Então a gente mandava, fazia a matéria, mandava pro UOL, o UOL chamava na capa. Então a gente foi crescendo a partir disso. Certo. Essa foi a nossa estratégia de marketing. E aí, ainda baseada no conteúdo, né? Só pensado em conteúdo. Sim. E aí o que é muito louco nessa história, quando a gente deu isso, os outros veículos começaram a entender que notícia de patrocínio dava dinheiro, dava audiência. Aí começaram a ir para trás disso. Tanto é que a minha primeira equipe da máquina ali, de estagiários e tudo, foram pro UOL muito pouco tempo depois. A gente começou a ser um provedor de muito jornalista para celeiro ali. Celeiro. É que muitas vezes o cara acabava indo para outras áreas porque ninguém nos veículos tinha muito interesse de continuar fazendo o conteúdo disso. A não ser o Rodrigo Capello. Ele foi o único que realmente continuou só nessa parte de negócios do esporte. Mas o Danilo Lavieri, que está no UOL, vários outros foram enveredando para produzir outras coisas e tudo mais, mas tem. O Lavieri é um que tem muito do bastidor, ele brinca às vezes comigo quando ele dá um grande furo. Agora, a saída do presidente de São Paulo tem muito a ver com o furo que ele deu. Ele fala, é da escola da máquina. Porque lá eu chegava e falava assim, não, eu não quero saber o que está acontecendo, resultado, eu quero que você vá olhar outras coisas. Sim. Então você vai fazer uma matéria de São Silvestre, não é se o queniano X ou Y ganhou. Você vai lá olhar o patrocínio, não sei o quê, não sei o que lá. Ativações. Então, e a gente não tinha tanto evento como hoje. Hoje, vários esportes, vários eventos. Não, e hoje tem, acho que a criatividade de ativação também deu uma modificada, né? Mas assim, o Eduardo Corte teve aqui. Eu Eduzinho, sim. E ele tava falando sobre, não adianta você investir uma grana patrocinando e não contar essa história, né? Exato. Então, eu acho que isso ainda falta muito aqui. Acho que já melhorou. Sim. Mas é aquela coisa, vou dar meu naming para uma corrida e só. Não, e aí, o que você fez lá na hora? Como é que você engajou com o seu público? Outro dia qual foi a retórica? Que assim, eu acho que o mais legal de um patrocínio, seja ele o tamanho que for, é a retórica que aquilo dá. Por exemplo, às vezes tem gente... Vamos lembrar, a Copa do Mundo, o número 1 lá, a Brahma não tinha como entrar, ela fez o número 1 na torcida e aquilo ali, porra... E o Ronaldo e o Romário comemorando o gol com o número 1. Por si só, já virou uma história. Então é isso, que história que ela deixou, qual a retórica que ela deixou, estão falando de mim ou não, e tem que tomar cuidado, né, porque falem bem ou falem mal, esse lance também pega mal, esse lance de falar mal, eu acho que o cancelamento tem um lance de catapultar pessoas, mas, eu acho que o tombo depois é pior. Mas aí cada reputação, um com seu... voltamos pra história da reputação. Exatamente. E aquela coisa de você fingir que tá brincando... Sabe aquela coisa de... eu acho que aqueles cancelamentos forjados, sabe? É cansativo, né? Tipo, e aí eu acho que esse lance do storytelling dessas histórias de patrocínio é que falta ainda, né, Eric? Eu acho que a gente virou refém do modelo que acabou. O modelo de exposição de marca, que aí o futebol sempre vai ganhar de todo mundo, né? O Edu também falou na entrevista contigo sobre a questão a exposição é importante, mas não é isso mais importante. A exposição é o mais importante. Sim. A marca busca esse conhecimento. E ela a exposição te traz notoriedade. Por que as casas de apostas todas estão no futebol, botando dinheiros que não parece saco sem fundo? Porque atrelar a sua imagem a uma instituição centenária popular dá retorno. Sim.
Então, assim, tá numa São Silvestre centenária, dá retorno. Tá numa corrida que começou agora, é mais difícil. É mais difícil, sim. Né? Então, você tem o produto traz um status. Por pior que seja esse produto, ele traz status. Esporte traz status para a marca. Por isso que eu sempre falo, o esporte tem que tomar cuidado com dinheiro a qualquer preço. Ele tem que ver a reputação de quem tá entrando junto com ele. É uma preocupação que existe hoje maior no mercado europeu, crescente no mercado americano. Mas várias empresas de criptomoeda entraram, quebraram, fizeram barbaridades no mercado americano, recentemente. Sim. E o esporte não questionava, é dinheiro entrando, cash in, mas tô é a tranquilo. Bets no futebol, né? A Bets no futebol é a mesma Ninguém lógica. questiona. Ninguém para falar assim, peraí, essa empresa de aposta é boa ou não é boa? Na máquina a gente fez uma decisão minha, que eu briguei com os meus sócios e briguei com o meu comercial e falei, vai ser assim, eu não tenho marca de aposta. Falei, não é para ter. Por quê? Porque eu não quero ter, porque se eu tô falando sobre esse mercado, eu quero estar o máximo possível isento desse mercado. Claro. Né? Então eu vou entrar porque esse mercado ainda ele é muito inseguro. Muito. Ele é muito... A frase usada era, antes de vir a regulamentação, era um mercado cinza, né? Você não tem noção do todo. E isso acontece muito com o esporte. De empresas entrarem... Bom, o caso do Banco Master agora vai vir o efeito cascata de várias coisas que tem no esporte, que estão financiadas por tentáculos dessa história toda. Então, assim, é óbvio que você precisa fechar a conta, mas a pergunta que eu sempre faço é, de que forma você fecha a conta? Exato. E como dono de empresa, eu passei a ter muito desse dilema de olhar e falar, tá, mas isso aqui, eu aprendi num patrocinador que fechou comigo e não pagou. E o outro patrocinador grande que tinha comigo brincou e tirou sarro. Falou, o que é essa marca que você botou aí? E aí eu falei, peraí, eu preciso só andar lá em cima. Eu só vou andar com marca grande. É uma decisão difícil. É uma decisão que te tira muito dinheiro num caso, mas te constrói uma marca que lá na frente... A reputação. Lá na frente, né? é onde quando vem estagiário, quando começa gente nova, eu estou sempre perto, porque eu quero passar a minha visão do nosso produto. São valores, né? Daí é outra coisa. A nossa marca, o nosso coração. E aí quando você vai olhar uma Nike, uma Amazon, um Apple, Microsoft, as grandes marcas mundiais, Unilever da vida, são construídas na reputação. Sim. Elas têm falhas, óbvio, vai ter desvio, claro. vai ter erro, vai ter um monte de coisa. Sim. Mas a reputação, e eu acho que é onde o esporte falha. Porque o esporte não entende eu acho que a principalmente força dele. o futebol. O futebol mais ainda. É. Mas assim, quantas corridas de rua você vê que não tem uma entrega legal? Sim, agora vamos entrar nesse assunto corrida, já que estamos Porque no corre até agora aqui, a gente né? não tá, a gente corre aqui, agora a gente vai ter 20 minutos pra falar de corrida. Calma. Não, aqui também não é, ninguém vai te mandar embora, a gente vai conversar tudo que eu quero conversar. A gente faz versão 2. Mas aí, vamos falar de corrida. Você brincou no começo falando que você não corre, mas você falou que correu a São Silvestre. Como que é a corrida na sua vida? É um esporte que você pratica faz tempo? Vamos lá. Como que é? Aí vai ser, você gosta dos cortes? Prepara esse. Corredor de rua é chato demais. É chato demais. Eu falo porque eu já trabalhei com corrida, já montei corrida, já montei projeto de corrida, já montei ativação de corrida, já fiz um monte de coisa. O corredor, ele é chato. De quem é a culpa? Das marcas. Isso eu vinha falando com todas as marcas grandes que eu conversei, executivos de marca e tal, eu falava, a culpa é de vocês. Vocês fazem um negócio que no mundo inteiro não é assim. O corredor de rua no Brasil foi formado com uma imagem de você, dona Cris, que acorda às 5, 6 da manhã, vai pro Ibira, se dedica, tem a sua vida, tem a sua rotina e mesmo assim você tem alta performance. Você tem alta performance. Eu sou pangaré, gente. Sim, você vai comparar com os teus amigos corredores que são mais idiotas, desculpa o termo, brincadeira, mais alucinados, mais fanáticos por aquilo. Né, Dr. Álvaro Razuc, que eu estava conversando outro dia com ele disso, que ele é um cara que é alucinado por aquilo. Ele é tarado pela performance, pelo corpo perfeito, pela corrida perfeita e tal. O corredor de rua não pode ser isso. Como marca, como empresa que vende produto para esses caras, você vai estar falando só com um nicho. Eu acho que a corrida deixa de ser um hobby, né? Ela vira uma obrigação. Ela entra em outra e caixinha. Eu nunca me encaixei na corrida de rua por isso. Porque eu sou aquele corredor palhaço.
que mas diz tem muita gente que assim, assim. não, agora tem. Quando 20 anos atrás, era pouca gente que tava nisso. Aham. Se você entrava pra falar, não, eu quero levar mais a sério corrida. Eu brinco, porque eu tentei lançar o Portal da Corrida, tá? Em 2010. Tá. O meu projeto com Olímpicos em 2010, 11, agora ó, tô ficando velho. 2010, eu corri a meia do Rio. Eu fiz a meia. Eu saí de 0 a 21 em 3 meses. Eu já tinha corrido umas de 5, por aí e tal, mas nunca tinha corrido mais do que 10 quilômetros em qualquer situação. Eu tinha corrido 6, 7, parava ali porque meu negócio era jogar tênis e futebol, ponto. Lesão de ligamento e tal, piora um pouco. Aí fui voltando pela corrida, porque queria fazer esporte, tudo. E aí em 2008 eu corri pela primeira vez uma maratona Pão de Açúcar, revezamento, 5 quilômetros. Achei aquilo legal, achei aquilo maluco, porque tinha muita gente, super divertido e tal, mas o Abelhão, aquela coisa louca Sim. dele, de super performance... Sim. Marcos Paulo, toda essa turma que é uma turma de performance. Só que as marcas conversavam só para esse público. Eu discuti muito isso com várias marcas. Entendi. E que eu falava, gente, vocês estão... Porque é óbvio, a ASICS, a Mizuno, a Nike... Mesmo a Nike vai fazer a marca dela na corrida quando? Quando ela mete a 600K. Ela passa a ser respeitada pelo corredor de elite no 600K. Até então o tênis era Mizuno e ASICS. E as marcas estrangeiras que vinham com tênis bom. Então, quando a Nike faz a 600K, ela dá um recado pro cara de elite. E a Nike ali faz uma coisa provocante, se você for ver. Ela criou uma equipe sub-25. Até então, a corrida era coisa de quem era mais velho. Sim. Não era de jovem. Não. A revolução de hoje da corrida é essa quebra toda desse Essa ecossistema que mistura existiu. toda. E as marcas começaram finalmente a entender que corrida é legal. Mas se você pegar a história da diversão. Nike, ela surgiu da corrida Nike, né? A história dela é da corrida. Como todas, tá? A Adidas E aí- surgiu da corrida, a Nike surgiu da corrida, a Puma surgiu da corrida, todas. E da corrida de performance. porque- Performance, track and field. O que eles chamam de track and field, track and que é field, exato. o atleta da sapatilha. Gente, track and field não, Não é a estamos marca falando de longe. marca. Estamos falando track and field significa pista de atletismo. Track é. and field significa Pista pista de de atletismo. corrida de De atletismo, atletismo. sim. Aquela que você vê na Olimpíada, É isso, chama track and field. track and field. É. O tênis que o cara usa ali não é o tênis de corrida. Não, É a é outra, uma sapatilha. sapatilha, A exato. sapatilha com um cravo. A maioria das marcas surgiram aí. A história da Nike é maravilhosa. É maravilhosa, assim. Eu conheci lá o campo, eu conheci todo Você o viu o rolê. waffle? Conheci tudo lá. Você viu a tostadeira de waffle, onde foi criada a primeira vi. sola? Muito É isso. legal. E aí, não, eu tô falando isso porque, obviamente, não foi aonde a Nike bombou com basquete, com outras Quando coisas. ela vai pro todo. Pro todo, exato. A corrida é um nicho. É um nicho, exatamente. E assim, o que eu sempre discuti na corrida é assim, que era onde eu não me encaixava. Por quê? Porque eu falo assim, eu não quero ser aquele cara que acorda cedo pra ir treinar. Precisa ser. Não. Mas é que há 15, 20 anos, a imagem vendida era essa. O público vendido... Era como se o futebol fosse só o torcedor da torcida organizada. Entendi. O meu questionamento é esse. Tá. É óbvio que a corrida não é isso. Minha mulher, por exemplo, não se encaixa nisso. Ela gosta, ela ama ir para uma corrida, por exemplo. Ela treina na esteira. Mas ela gosta de correr por quê? Pelo clima, pelo ambiente. Mas aí entra o segundo ponto. Em 2014, 15, a gente criou um circuito que chamava Team Run. Eu peguei e levei para Caixa o projeto, que era assim, você patrocina o futebol e você é o maior patrocinador de corrida de rua. Por que você não cria a corrida dos times? Aí a gente fez Timão, fez Sport Recife, fez Figueirense e fez Vitória da Bahia. Não fizemos o Flamengo porque a conta não ia fechar. Eu falei, não, o Flamengo tá querendo de dinheiro que a gente ganhou de patrocínio, não dá pra fazer essa conta. E aí lá, qual era a ideia? Por que a gente conquistou a Caixa? Além dessa ideia, o storytelling que a gente foi assim, a gente vai criar um time que cada um corre 1 quilômetro. Eram 8 pessoas para correr cada uma 1 quilômetro. Aí os caras, mas... Eu falei, porque você vai pegar gente que nunca correu na vida. E o cara nunca acha que ele vai poder correr 5. É. Eu vi uma também entrevistada que falou, fugiu o nome, a arquiteta. A Que Karen. Karen. Ela falou, né, que ela foi correr, ela nunca imaginou. Exato. É isso. Ah, nossa, nunca imaginei que fosse, que isso. Então, assim, a pessoa entra na corrida muito assim. Ela entra pela São Silvestre. Sim. São Silvestre é um produto de entrada. Ela entrava pela Maratona Pão de Açúcar de revezamento.
Mas eu Era acho um que ícone hoje de tem entrada. muita, mas eu Não, acho que hoje tem muita opção. Tem as hoje é provas outra história. noturnas, Não. por exemplo, que eu acho que é super de entrada, né? Assim, Total. Minha você mulher, não- por exemplo, gosta de prova noturna. Então- O meu sonho é correr prova noturna, eu não quero acordar cedo. Então, é isso. A maioria, porque assim, os retardados como eu, Não, vamos usar o termo. Os fanáticos. O atleta amador, os porque viciadinhos. viciado, É. é assim, é a pessoa que ama aquilo de um jeito diferente. Então, mas a gente ama a ponto de, tipo assim, eu quero logo fazer pra depois ter meu dia livre. E a Não. gente tem outra forma de pensar também. Super ok, mas tem uma preocupação com performance. Não, a gente tem uma. Eu, por exemplo, eu sou meio CDF, eu gosto de cumprir planilha, eu gosto É a de. pessoa disciplinada, eu É. não sou disciplinado. Mas eu eu sou acho que péssimo com hoje disciplina, eu odeio todas disciplina. tem Não, corrida pra mudou, todo mundo. isso mudou. Tem a da Mulher Maravilha, tem a da Disney, tem a que você leva seu filho, tem a noite. Então, assim, Isso- acho que hoje você tem espaço para todo esse rolê. Hoje entendemos qual é o grande segredo dos mercados de fora. Ele é democrático nesse sentido. A gente dizia há 20 anos que a corrida era democrática, desculpa, não era. Mas assim, a maratona Hoje- da Disney é democrática, porque lá primeiro que não Não. tem tempo de corte. Não, e o total- pessoal vai não. tirando foto e tal. Mas porque o conceito de maratona não era o conceito que a gente Ela não é tinha democrática aqui. Não é financeiramente. democrática financeiramente. Mas assim, o que eu digo, o que eu tô tentando mostrar é duro, por isso que eu brinquei, que era duro que eu ia falar, mas Pode assim, falar, vai ter vários cortes. Você vai ser xingado pra caramba. Vou. Vai. Quando eu escrevi que a São Silvestre ir pra de manhã ia significar o começo do fim da São Silvestre, eu fui xingado na rede social por uma pessoa que era especialista em dados e negócios da corrida. Aí eu falei pra ele, sabe o que vai acontecer? Você vai sair de 18 a 20 pontos de audiência da Globo e ir pra 7, 8. Impossível. Eu falei, cara, a corrida é grande, mas não é a maior coisa do mundo. Você já falou disso aqui. Já. A pessoa não entende que é um nicho super específico a partir do instante que ela faz parte desse nicho. Você chega no almoço da sua casa, você entende que você tá numa bolha, porque... Eu precisei explicar pro meu filho e pro meu sobrinho, quando eu fiz o convite provocando meu sobrinho, de falar assim, quer correr a São Silvestre? Sabe o que um de 17 e um de 16 falaram? O que é São Silvestre? É isso. Só que se eles tivessem, como a gente teve na nossa infância, às 5 da tarde, quando você tá sem fazer porcaria nenhuma no dia 31 de dezembro, 5 da tarde é a hora do nada, você concorda comigo? Eu brinco isso com o Marcão da Vega e com o Eric, meu xará da Casper Libre, que eu falo, vocês têm que voltar a São Silvestre pra tarde. Eu sei que à noite não dá, mas à tarde a pessoa tá sentada no sofá. Pensa comigo o cenário do sedentário. Tô sentado, pós-ressaca do almoço, ou na verdade eu peguei leve porque à noite vai ser a virada de ano. E aí você liga a TV. É que agora com o celular não, mas você ligava a TV. E aí você tinha o que pra ver? Nada, só a São Silvestre. Era a única coisa ao vivo que tinha naquele momento acontecendo. Aí o cara olha e fala assim, o ano que vem eu quero correr isso. Mas eu acho que mudou. Eu não sei se as pessoas assistem. Primeiro que elas não assistem mais TV aberta, né? Outro erro, assiste. TV aberta é um colosso. Eu sei, é um colosso. Mas, por exemplo, eu conheço muita gente que corre a São Silvestre e vai viajar pra passar Réveillon em outro lugar. Não, entendeu? foi o que eu fiz. Esse ano foi. Não, isso sim. Só que isso, se você fizer... o ponto pra mim é o seguinte, o quanto você alcança fora do praticante. É. O quanto é o teu alcance para além de... Porque a lógica da corrida de rua, e isso foi uma coisa que eu briguei quando eu organizei, foi assim, desculpa, meia entrada para idoso tá errada. Por que o idoso paga meia inscrição? Ele é atleta, ele não é espectador. É. A lei não é sobre atleta idoso, é sobre espectador idoso. Aí pegando esse gancho, boa que você falou isso. Uma coisa que eu falei com o Eduardo aqui é que assim, ó, a corrida, pra mim, o que ela se diferencia dos demais esportes? Por exemplo, eu sou fanática por tênis, eu jogo tênis, eu vou ver um jogo eu vou lá pro Australia Open e tal, vou ver um jogo com o João Fonseca, mas não vou jogar com ele, certo? Sim. Eu vou estar na mesma prova que o Kipchoge. Sim. E vou pegar a mesma medalha que ele. Sim. E o que eu acho que as marcas falham é nessa conexão, porque você tá... Com o ídolo. Não, e nessa conexão... Você é atleta, porque você é um atleta, você não é um espectador. Exato. A corrida é diferente de qualquer outro esporte. Exato. E eu acho que falta aí. Por quê? Aí, pegando provas que eu já fui, que tiveram ativações no meio da prova, desde um Strava fazendo uma ativação no quilômetro tal...
que daí, obviamente, dependendo da prova, você vai lembrar ou não, dependendo do seu ritmo, você vai lembrar ou não. E eu acho que falta isso, falta as marcas se atentarem a isso, entendeu? Porque assim, o atleta, ele, ou sei lá, um pós, sei lá, você acabou ali a prova, você vai ter o quê, né? E de uma forma não óbvia, não é a massagem, não é a banheira de gelo, é outro lugar, é aquela coisa, puta, eles pensaram na gente. De novo, a gente tá olhando a alta performance. É. A banheira de gelo e a massagem é pra quem se deu o máximo naquele lugar e chegou não aguenta antes mais. E pegou, porque depois... Não, além disso, mas é pra aquele que chegou no nível máximo dele naquele momento. Eu fiz a São Silvestre com medo do meu menisco. Porque eu tinha ido correr a Ayrton Senna com meu sobrinho, que ele queria, porque ele virou fã do Ayrton Senna, porque o Senna Brands, a Aninha Simões fez um trabalho fantástico pra chegar junto com o Netflix no público mais jovem, e chegou. E ele passou a gostar do Senna, passou a querer. E aí eu falei... Aí ele falou, tio Eric, vamos correr a Ayrton Senna? Eu falei, vamos. Me ferrei, porque o autódromo é assim. Eu já sabia, também, porque eu já tinha corrido. Destruiu o meu menisco. Eu fiquei o segundo semestre praticamente inteiro em fisioterapia, jogando futebol e fisioterapia. Fisioterapia e futebol. E aí eu falei... Quando eu brinquei dia 30 de novembro, falei, vamos correr a São Silvestre? E ele falou, vamos. Aí meu filho mais velho falou, e eu? E minha mulher falou, e eu? Aí eu falei... vai todo mundo. Vamos 4, tá bom. Vamos 4, vamos. Tá bom. Gente, não furei fila nem nada, tá? Eu tinha um convite, só pra avisar antes, tá? O que aconteceu ali foi... a gente foi correr, eu falei, eu vou andar. Nenhuma descida eu corri. Eu falei, eu não vou forçar meu joelho, eu vou fazer de leve. Tá. E esse é o barato da São Silvestre, quando você pega como prova, porque ela é uma farra, ela é uma diversão. É uma micareta. Ela não é uma corrida. Que é uma micareta. Sim, mas é aquilo, o atleta mais de alta performance vê aquilo com preconceito. Não preconceito, mas assim, me atrapalha. Ele não gosta. Me atrapalha, porque eu tô querendo performance. Então, amigo, sai da São Silvestre. Não é pra você. Não vai pra lá. Você não vai achando que vai ter água geladinha pronta pra você. Relaxa, não é pra isso. Você não vai num bloquinho de carnaval achando que você tá numa ópera. A experiência é outra. É outra, verdade. Né? E aí que eu acho que assim, aí volta pra minha crítica ao corredor, a culpa não é do corredor. Sempre foi vendido que esse é o barato da corrida. Você acabou de dar um baita de um exemplo. Pensa que o Kipchoge tá junto com você. Agora, tem gente que não tem nem ideia de quem seja. Isso, exatamente. E tá correndo. E tá correndo, exatamente. Você mesmo falou no podcast com a Karen sobre a pessoa entra pra emagrecer. Eu começo a correr porque eu preciso fazer uma atividade física, não sei o quê. A pandemia, o pós-pandemia trouxe o atleta de corrida de rua. Um novo atleta. Uma pessoa que nunca tinha feito isso. O meu sobrinho começou a correr porque ele se cansou do esporte coletivo de performance dentro do clube. E achou um caminho de não pirar, falar, eu quero correr, preciso gastar energia, 16 anos de idade. Uma outra conversa. Fez a planilha em ChatGPT, mandou pra mim, o que você acha? Tá ok fazer desse jeito? Tá ok, pode ir, porque eu já tinha corrido, já tinha feito planilha, eu já treinei a sério com disciplina. Sim. Acho um porre. Então, normal. Acho um porre. Normal. O grande ponto que eu vejo é assim, tem mais gente nisso do que a Cris. Tem mais concordo. Eric do que Cris. Eu concordo com você. E as marcas precisam entender que o aspiracional tá ali, mas ela tem uma maior gama de consumidores aqui. Era a minha briga há 15 anos. 15, 20 anos. Que eu falava isso com muito executivo de marca. Eu falava, gente, vocês não estão vendo eu. Vocês estão olhando quem é o atleta do Marcos Paulo Reis. Vocês não estão olhando o resto. Eu treinei com o Marquinhos com o Marcos Paulo para ir pra meia do Rio. Eu fiz com ele 3 meses. Ele queria morrer daquele jeito dele comigo, porque eu não passava feedback nenhum. Aí chegou umas semanas da prova e falou, preciso que você venha aqui para conversar sobre a prova. Na minha cabeça, tá bom. Eu tava preparado pra correr. Aí ele falou, você treinou, fez esse último treino de 16 quilômetros? Falei, putz, então, eu tava no Costão do Santinho com a minha família, que eu tinha ido pra um evento de tênis. Eu falei, não tinha como fazer, tava frio pra caramba, era julho. Falei, eu fiz a esteira. Aí ele ficou me olhando. Falei, como assim? Eu falei, não, tinha que fazer 1h40 e tal. Não, eu fiz, tranquilo, eu fiz a esteira de 16 quilômetros. Aí ele ficou me olhando, você correu 16 quilômetros na esteira, 1h40 na esteira? Eu falei, era o que eu tinha que fazer, não era? Então eu não tô preocupado, você vai correr tranquilo a meia.
Eu falei, mas por quê? Não, porra, se alguém aguentar 1h40 na esteira... Agora, na minha cabeça era assim, pô, eu tenho que fazer isso que eu tenho que saber se eu chego lá. Chego. Tranquilo, corri lá, 2 gelzinhos no meio do caminho, fiz dentro do... Eu amo correr esteira porque ela me digita o ritmo. Entendi. É mais fácil. É, mais fácil. Eu não gosto. Eu só se for doente. Meu filho fala isso. Fisioterapia na esteira. Então, exato. Então, assim, eu brinco com isso porque, assim, tem muita nuance de corredor. E finalmente, acho que pós-pandemia, as marcas entenderam isso. E elas estão mudando o discurso. Então, esse mercado, para mim, por que ele está crescendo? Porque finalmente entenderam que esse mercado... É que nem você querer dizer que a geração Z é desse jeito. Não. A geração Z é 30 nichos dentro do Z. E se você pegar, Eric, a gente fala muito da geração Z, mas lá atrás... Os boomers reclamaram dos... Sim, todo mundo, normal. Tipo assim, toda geração nova chega choque de geração. Eu não esqueço eu tendo que explicar para os meus pais o que era ficar. Porque na época deles não existia esse negócio de ficar. Né? Ficar é só uma noite. Aí se você começa a ficar, aí você tá de rolo com a pessoa e depois vem o namoro. Você não fez igual meus primos, que contaram pra avó dele que o termo que se usava era estão só transando. Aí a avó deles, pra se mostrar moderna, chegou e falou assim, não, eles estão só transando. Foi um choque maior do que só ficar. É só ficar, exatamente. É isso, é que nem agora, tem 800 termos. Tem. E tem termos dentro dos grupos, dos nichos diferentes que existe nisso. Exato. Não tem como... Acho que o grande barato não tem mais como você rotular nada. Não. E esse é o desafio das marcas. Por isso que eu falei lá do modelo que acabou, o modelo que sempre existiu acabou. Ele acabou. Não, e tem que se reinventar. Eu acho que ser multimídia é importante, você tá ali... É muito louco também, Eric, assim, você que tá aí no mercado de comunicação há muitos anos, a gente, todo mundo quer fazer uma coisa afadada a outra. Então, vamos lá. O CD vai matar o rádio. Não, o rádio tá aí, o CD morreu, né? É isso. Daí você vê que as coisas, o que mata o que sobrevive a quê, né? Eu falo assim, é igual o cara do fax dizer que o fax vai durar para sempre. Não vai, tipo assim, não existe isso, né? Então, é muito louco, né? Você achar que uma inovação... A gente nunca sabe quanto a inovação vai matar uma outra, né? A gente não sabe como elas vão sobreviver juntas e como elas vão progredir, uma vai morrer ou não. Isso vai depender muito do que fica mais fácil e usual pra gente, né? Todas essas discussões, eu tava discutindo isso hoje, porque eu tô com o projeto de inteligência artificial. Beleza. Todas as empresas de mídia estão querendo processar o ChatGPT e o Google, porque eles estão perdendo audiência, porque agora aparece já na busca direto a solução sem precisar ir para o site. Eles estão pegando a minha informação e estão tirando. Eu falei, isso é basicamente os donos de jornais processarem a internet, porque as pessoas iam parar de ler no papel e ler online. Não dá. A gente vive de prestar serviço para as pessoas. Todo mundo. Todo mundo presta um serviço. O médico presta um serviço. O médico não pode reclamar da conectividade online e fazer a consulta dele online. Não. Ótimo. Algumas coisas vão precisar ser presenciais, outras online. O cara tem um mercado. Psicólogo hoje, psiquiatra, cara, o que eles atendem online... Mudou o jogo. Mudou. E assim, abriu um campo para ele de trabalho. Personal trainer online. Sim. Fisioterapeuta. Então assim, tudo isso... são mudanças que facilitam a sua vida e se o prestador desse serviço souber disso, ele ganhou. A corrida online, eu acho que não. O grande barato da corrida é você estar junto. Exato. Então, é o que eu falei. Eu gosto de correr da esteira, você odeia. Por quê? É o que você falou já em vários pods aqui. Você é a tagarela do treino. Você gosta de ir lá conversar. Não quando você tiver com fone. Não, olha, gente, ele assistiu mesmo, hein? Mas aí que tá. A gente, quando tem todas essas situações, a corrida tem que prestar serviço para quem é o corredor. Exato. Então, o essencial é isso. E não é mais só a corredora de elite. Não. Não é mais só aquela pessoa que está lá para bater o recorde que você citou, falou da Maratona de Valência, que teve gente que nem olhou.
acho que foi de Valência, não lembro qual foi. É Você falou, a pessoa não olhou o ambiente. Não olha, quem vai fazer força em prova não olha. Não vai olhar. A Maratona do Rio, todo mundo vai, é linda, maravilhosa. Foi quando eu corri a sério, eu não tenho ideia de como é o percurso. Você não lembra onde você não passa. Tem ideia. Agora, se não você vai, eu lembro, agora São Silvestre, você lembra. Inteira. Eu tirei foto, fiz transmissão ao vivo, fiz um monte de coisa com a família. No grupo da família, como eu tinha um sobrinho, um filho e uma esposa... E tava ali, era a filha, neto e todo mundo no grupo da família da minha mulher. Eu fiquei mandando foto, mandava vídeo, brincava. Aí eles, quando terminou, eu mandei a foto dos 4 com a medalha. Eles brincaram, poxa, obrigado por você ter feito a transmissão pra gente. A gente pôde acompanhar de longe. Né? Porque tava todo mundo com medo. Ai, a São Silvestre, que ninguém corre. Eu falei, gente, relaxa. Os meninos são novos. Relaxa, esses moleques jogam futebol 4 vezes por semana. Você acha que correr 15 vai ser problema? Nenhum. Óbvio que eles tiraram sarro e mandaram a foto tirando sarro, que eles já tinham chegado faz tempo e os 2 pangaré velhos não estavam chegando. Faz parte. Mas eu acho que essa diversão em torno da corrida é o grande negócio dela. Eu acho também. A verdade é que, sei lá, dos milhares de corredores... na hora que você vai pegar o tempo médio que terminam as maratonas, é 5 horas, 4 horas, não é 2, entende? Então, assim, a gente sabe que a elite, o cara que performa muito, pode ser a inspiração, ele é a minoria ali. Ele é a minoria. O que eu sempre critiquei as marcas, elas olhavam quem? Esse cara. É que assim, eu acho que tem o lance da marca... Eu conversei aqui com várias marcas, acho que quase todas já vieram aqui. E aí a gente fala o lance da importância de estar no pódio, né? Então, por exemplo, quando você termina uma maratona lá, maratona de Valência, qual foi o pódio do tênis, né? O ganhador tava com o Nike, ou Não, isso ok. O ponto pra mim é o seguinte, o Neymar que vai vender a chuteira. Legal. Só que aí pensa o seguinte, tem vários outros jogadores de futebol pelo mundo. Aí o teu produto, você vai fazer a campanha, você quer mostrar que o pangarézinho, o moleque começando, pode ser um Neymar. Ok. Nenhuma campanha de marca é focada no atleta de corrida de rua, porque ele não é um cara conhecido. Sim. Né? Ele não é uma figura conhecida, não é o superstar. Ele é naquele nicho. Ok. Só que aí ele faz o quê? Ele reproduz a rotina que esse cara tem de treino, que às vezes nem é a mesma, e transforma isso na campanha de marca dele. Entendi. É aí que é a minha crítica. Entendi. O storytelling que ele usa é um storytelling de uma superação que é chata. Desculpa, é difícil ser o que você é. É difícil levantar, falar, eu vou lá, vou treinar, vou não sei o que, vou... É chato, não é chato, assim, eu entendi, eu entendo. Eu me admiro de quem segue isso. O grande ponto mas eu vejo muita gente eu vejo muita coisa no TikTok, né? E aí tem e a geração Z tá muito no TikTok, mudou totalmente. Isso mudou, tá? E aí a galera falando da corrida e tal. Eu vi uma vez um vídeo de uma menina que falou: olha, eu entrei pra uma assessoria, saí da assessoria, achei um saco. Porque eu gosto de correr no horário que eu quero, fazer o meu rolê. Então, assim, é isso. É isso. E o grande ponto que eu vejo a grande mudança é essa. E o barato é que as marcas entenderam isso. Sim, eu vejo até as campanhas novas aí. Tá mudando. Bala-se, tá com uma... Como a ASICS ativou, por exemplo, a São Silvestre, não é performance, é fã. É uma diversão. Sim. Ela entendeu essa essência da prova. E falando da São Silvestre ainda, né? Que a gente... Senão não dá tempo. Não, tudo bem. Relaxa. Eu falei que meu pace é lento, tá vendo? Olha lá, baixa performance. Isso é papo bom, gente, é papo bom. A gente, é inevitável falar das falhas que tiveram. Ainda que eu goste muito dos organizadores, não só da São Silvestre, todo mundo fala que eu defendo os organizadores, mas na verdade por conviver muito com eles e por entender que o corredor é chato, eu entendo as dificuldades que tem na entrega e todo o rolê que é ali fazer a prova. E a gente sabe que foi uma parcela pequena de corredores que não pegaram a camiseta, não pegaram a medalha. A gente sabe das outras falhas de clonagem de número, de roubo de medalha, enfim. A gente já sabe tudo isso, a gente trouxe ali nos news, assim. Mas você estava lá e eu queria que você, como especialista de marketing esportivo, falasse sua opinião sobre isso. Vamos lá. Bom, eu não consigo correr e não olhar tudo. Começa por aí, porque eu trabalho com isso, eu gosto. Já trabalhei diretamente com organização de corrida de rua, é um saco. Eu admiro quem organiza. É difícil.
Muito. Agora, para 55 mil pessoas, eu brinquei com o pessoal da Vegas, eu falei, vocês são doidos. Vocês são doidos. Botar 55 mil pessoas é louco. Assim, você vai conseguir realizar. E, sinceramente, eu corri do começo ao fim. No meu ritmo. Minha mulher viu pessoa ultrapassando outra e reclamando e dizendo que lugar de mulher não era ali. Que eu falei, pô, você me avisava, eu passava a perna. Ela falou, não precisa fazer isso, que ele já é um coitado por natureza. Então, assim, tinha gente que ia correr, meu filho e meu sobrinho, que tinham, obviamente, um pace maior que o nosso, eu larguei no 6,5, eles tiveram dificuldade em alguns trechos. Normal, prova cheia. Normal, prova cheia. Então, assim, a experiência de quem largou no antepenúltimo pelotão foi boa. Corri o tempo inteiro. No meu ritmo, eu estava exatamente no ritmo que eu estava. Eu não estava num ritmo acima nem num ritmo abaixo. Eu estava no meu pace, o que era ali previsto. Corri um pouco menos, mas porque eu andei em vários trechos. Algumas pessoas de vermelho chegaram próximos de quando eu estava terminando. Alice, é por isso que eu falo, eu não consigo, eu fiquei olhando todos esses detalhes. Então, assim, isso significa que quem largou no último pelotão já estava chegando. Tá. Ok, esse é o cara mais rápido que talvez os pelotões estivessem trocados. Eu só fui nesse outro pelotão porque eu sabia que meu filho e meu sobrinho talvez fossem mais rápido, então eu tava querendo ficar meio que, entre aspas, no mesmo, não largar meia hora para trás. Certo. Foi só isso. Só por isso, né? Então, assim, a questão logística técnica da prova, eu acho que ela foi bem feita. Tá. Pela primeira vez. De não ter andada. Teve andada, desculpa, se quem andou é porque tava no pelotão errado. Tá. Pelo que deu para perceber ali. Porque eles foram fazendo as ondas, eu achei até atrasou mais, eu larguei bem, isso eu achei ruim, entre aspas, mas aí é aquilo, não sei como foi a dinâmica no profissional. Claro. Vamos dizer assim. Então, talvez isso tenha atrasado, até porque quando eu estava esperando a largada, estava terminando a masculina. Então eu olhei e falei, a masculina terminou um pouco mais tarde, pode ser por causa de Dona Globo. Tá. Não sei, isso eu não fui apurar atrás, mas talvez tenha rolado um atraso um pouco por causa disso. Então esse é o primeiro ponto, tecnicamente, ok. Segundo ponto, água. Teve um trecho que eu não consegui achar água. Minha mulher correu um pouquinho mais rápido que eu, achou em todos. Tá. Água quente, desculpa, galera. Não dá, o calor que tá... Calor que tava, gente... Não, e a quantidade de gente... Agora, tem um erro de staff. Aí, não é só a Vega. É uma falta de qualificação da indústria do esporte no Brasil. Staff não preparado para trabalhar com isso. Isso tem muito. Não só na corrida. Sim. Em todos os lugares. Eu sei porque eu já conversei com vários organizadores. Eu tenho hoje uma ideia de tentar começar a desenvolver pessoas para trabalhar nesse segmento. Então, assim, eu ainda quero, às vezes, montar um plano com universidades para a universidade levar os estudantes dessa universidade para trabalharem como voluntário de staff em prova. Lá fora isso é um diferencial grande. Mas é a qualificação das pessoas. Uhum. Aí a gente está falando de gente, de Brasil, de qualificação de pessoas para trabalharem com isso. Né? Staff roubou medalha, desculpa, o erro é da pessoa, não é de quem contratou. É a pessoa que não tá ali fazendo outra coisa. Exato. Eu brinquei na hora que eu fui pegar minha medalha, falei, acabou, vou ficar sem. Não tinha nem ideia que ia ter esse problema. E eu sei porque eu já fiz uma corrida que eu tive que botar segurança cercando as medalhas, porque era objeto de desejo das pessoas. E a gente fez uma coisa facínora de entrega de medalha, que pro corredor foi uma experiência péssima, só que ela era necessária. Ela era necessária. Porque se não fosse daquele jeito, é que nem você fala assim, controle de acesso a um estádio de futebol. Ele tem que ser facínora. Por quê? Porque tem muita gente querendo dar o gato. Só que com 55 mil, qual é o tamanho dessa escala? Não, e fora o lance dos números clonados, né? E aí entra esses outros pequenos, entre aspas, detalhes, mas tem uma coisa, se eu quiser correr de pipoca, eu não preciso largar na Paulista, eu vou sair lá embaixo e vou entrar, porque também não dá para você cercar todos os 15 quilômetros do percurso. Não, a gente estava até explicando isso, assim, tem gente que... Porque daí, mas qual que seria, como é que é? Eu posso tirar alguém sem número da prova? Pode, mas aí lá na frente ele entra de novo, do tipo... É complexo. Não é complexo mesmo. É complexo. Assim,
Em Portugal não tem nem... Na corrida que eu fiz ali, não tinha nem divisor. Era uma corda que passava ali, a pessoa da rua, a pessoa não da rua. O público respeitava, te aplaudia e seguia. Exato. É público. Aí não é a organização que está falhando. Isso eu acho que precisa ficar claro. É a nossa conscientização em cima. Sim, é o ser humano É o ser humano. Às vezes a pessoa por desinformação, às vezes por má fé. Sim. Tem as duas coisas acontecendo. Total. Né? Então, tem tudo isso. Óbvio que a visão do consumidor, até porque a gente, como consumidor, quase sempre é maltratado, é de que sempre o organizador está errado e quer me sacanear. Né? Normal, faz parte. Também acho que é questão de evolução. Eu vejo que a gente melhorou o nível dos organizadores de prova no Brasil. Sim, eu também concordo com você. Eu vejo que a gente melhorou muito. A ponto de você ter coragem de fazer 55 mil pessoas numa São Silvestre. Eu acho que melhorou. Eu concordo com você. Mas eu também acho que ainda tem os oportunidades. Um monte de corridazinha assim que você... Mas que ela não vai durar. Não vai. Mas ela não vai durar. Mas tem. Apareceu. Óbvio que tem. Porque né? tem demanda. É que nem você falar assim, quando veio o Guga e estourou o tênis no Brasil, surgiu um monte de quadra e professor de tênis. Foi minguando, foi reduzindo. Né? Foi ficando quem era bom, foi ficando quem era qualificado. A gente está vivendo um novo boom do tênis mundial agora, com o João aqui no Brasil ajudando, tá tudo ok. A indústria está mais preparada, você tem muito mais profissional qualificado. Hoje tem escassez de quadra no Brasil. Tá faltando quadra em alguns centros para poder ter treino. Então tem mais gente do que a demanda. Então a corrida eu vejo que a gente está entrando nessa segunda leva, né? Que agora teve esse salto muito grande, aos poucos vai qualificar quem está organizando. Né? Porque é isso. Eu acho que de quem relatou para mim como foi o ano retrasado para esse ano de 2025, né, 24 para 25, 24 foi pior que 25. Teve muita... E a corrida aumentou muito. Muito. Né? Óbvio, não teve as falhas de faltar camisa, não teve falha de faltar medalha. Né? Isso eu acho que é um erro. Olhando de fora, sem ter conversado com a Vega sobre isso. Eu acho que teve problema na contratação de staff. Só que você tem que contratar muita gente. Né? E aí é aquilo. Quando eu fiz, as vezes que a gente fez organização de corrida, as nossas trocas eram muito menores. Era corrida para 3, 5 mil pessoas. Beleza, você pode botar sempre um sócio parado na retirada de kit. Alguém que é o dono do negócio. Para não ter falha. Porque senão vai ter falha. Se você sair meio minuto de uma prova tão desejada como a 100ª São Silvestre, se tiver alguém de má fé ali no teu staff, acabou a tua história. Verdade. Não tô justificando que a falha é disso. Sim. Mas concordo. Olhando de fora, eu acho que veio disso. Sim. Eu acho que veio de staff mal preparado. Mais do que falar, a organização não pensou nisso. Cara, eles pensaram em muita coisa. Pensaram. Eles pensaram na prova como um todo de um jeito muito forte. Eu acho que foi... assim, como organização, eu acho que falhou, se falhou, eu já vivi situação de organizar uma corrida e o meu fornecedor de camisa me dá 1% a mais de camisa. 1% a mais do que eu tinha de inscrito. Eu falei, você não pode fazer isso comigo. Não, é porque não dá, porque não sei o quê. Porque... Aí tudo bem, aí eu dei o troco na hora que a gente foi discutir a área VIP. Eram 150 pessoas. Aí ele falou, não, então faz 200 pulseiras. Eu falei, não, 151, né? Aí o cara ficou me olhando, como assim? Eu falei, 1% para as camisas, 1% de margem na área VIP. Porque a área VIP é onde ele ia botar o convidado dele ao meu custo, porque é o que eu organizava. Claro. Aí ficou me olhando, eu falei, não é a lógica? 1% de camisa, 1% de VIP. Aí parou a discussão ali, né? Claro. Os caras não discutiram mais. Então, às vezes, camisa, o que aconteceu? O fornecedor só conseguia entregar aquilo. Não era a ASICS, tá? A ASICS botou a marca, mas a camisa não era feita pela ASICS, porque não ia dar. A ASICS não tem como fazer essa produção aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem essa... e são coisas que no ano que vem se ajustam. O problema é o seguinte, se você deixou 10 pessoas insatisfeitas... O barulho que elas fazem... Você vai deixar 10 pessoas insatisfeitas. Você não pode. Você tem que tentar trabalhar com 0 pessoas. Não, e o barulho do insatisfeito é muito grande. O problema foi medalha e camisa. Água ia passar. Água falta em prova menor. Agora, camisa e medalha não pode não faltar. Não é complexo, mas você não pode errar.
Eric, eu queria fazer um programa maior, mas você sabe que a gente tá aqui. Eu já estourei o cronômetro. Não, tranquilo, mas a gente marca outro. Você vai ver que o pessoal vai querer outro, a gente vai marcar outro papo, mas vamos falar do nosso momento Keep Running. Agora. Sim, senhora. O momento Keep Running é um momento, algum episódio da sua vida que você pensou em desistir, ou você estava na dúvida, ou teve uma dificuldade, mas você Keep Running, você manteve. E enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. A Keep Running é uma das maiores lojas especializadas em corrida do Brasil. A gente está aqui no prédio onde fica a loja. Você entra pela loja, onde tem as principais marcas e modelos de tênis e acessórios de corrida. A gente tem uma equipe de especialistas que te atendem e te colocam para correr na esteira, para ver qual é o melhor tênis para você, para o seu momento, para o seu treino, para tudo isso. Aí no segundo andar a gente tem fisioterapia e treino de fortalecimento direcionado para o corredor. Então, aqui é um 360 do corredor. O cara chega, ele compra o tênis, treina, já faz todo o rolê, sabe? Parque de diversões. Exato, é a Disney do corredor. Não é o 360, é um parque de diversões, é uma Disney. Eu entrei aqui e falei, não olha, sobe, não olha pra nada. Exato. Mas se você ficou interessado, você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, é só acessar o QR Code que tá na tela ou entrar no nosso perfil, @KeepRunningVilaMariana, que lá no link tem como você agendar uma avaliação direto aqui com o pessoal para ver em que momento da corrida você tá e a gente te ajudar. Bom, já deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running. Qual que é ele, Eric? Eu acho que desde dezembro, não lembro a data, dezembro de 2004, é todo dia. Né? Aquele momento você fala assim, hoje eu não vou. Quando eu decidi empreender, eu lembro, quando eu montei o projeto da máquina, eu conversei com a minha mãe e falei assim, em 5 anos eu vou ser o Joemir Betting dessa área. E ela riu e falou pra mim, ainda bem que você é sonhador, filho. Né? Que eu falei, eu quero ser a referência em marketing e negócios do esporte no Brasil. Mas assim, desde tudo que a gente falou ao longo dessa 1h e tanto já, é muito engraçado porque... E ela deu uma dica só, ela falou assim, olha, eu trabalhei muito perto do Seu Frias na Folha. E ele sempre falava que ter empresa é todo dia você ter uma novidade nova para aprender e ter que resolver. E isso é muito, muito verdade. Se você vai empreender, você vai descobrir isso. Todo dia é um problema novo que surge, todo dia é um BO novo, uma coisa que você nunca tinha imaginado e que vai aparecer na tua frente, você vai falar, meu Deus, o que é isso? Né? E muitas vezes você vai querer desistir. Por viagem que você não pode fazer, por dinheiro que falta, por dificuldade de pagar a escola de filho, por um monte de coisa, né? E assim, a gente falou também no começo, você falou uma frase que é legal, que é, as coisas demoram para acontecer. Você não vai conseguir completar a sua maratona se você não começou a treinar, completar 5, depois completar 10, depois completar 12. Tem muita coisa que não é linear também, né? Nada é linear. Né? Aí você vai falar assim, não, essa maratona eu fiz há tanto, então a próxima vai ser melhor. Não é assim. Não, vai depender de mil fatores. De mil fatores, exato. E tudo na vida é assim. Então, assim, eu acho que pensar em desistir, Durante a pandemia, óbvio que veio aquela do tipo assim, cara, não vai dar pra continuar isso daqui. Né? Mas eu tenho outra alternativa? Nesse momento, não. Então, vamos continuar a máquina, chama a equipe, galera. Todo mundo, não. Beleza, chefe, vamos embora, vamos reduzir, vamos tentar organizar, vamos ver o que dá pra fazer e tal. Eu tinha um programa, um podcast que ia ser lançado e tinha patrocínio fechado, e aí a gente não fez a terceira gravação, parou, eu olhei e falei, isso aqui não vai dar pra continuar, tudo mais, só que aí eu tenho minha mulher que é mais maluca que eu, porque ela chega na hora e fala assim, ainda dá, ainda pode. E eu lembro uma vez que eu conversei, eu falei, isso aqui não dá certo, não deu dinheiro. Ela falou, isso é sucesso, é dar dinheiro? Olha o que a gente já construiu, olha quantas pessoas a gente já formou, olha quanta gente tá no mercado, olha o resto, né? Sim, sim. E eu acho que isso, às vezes, a gente fica muito preso naquela regra de, eu preciso dar dinheiro, eu preciso ganhar, eu preciso isso. E eu sempre brinco, às vezes, muito amigo do mercado vem conversar comigo, corporativo, eu queria ter a vida que você faz, porque eu não tenho conversa, eu almoço com meus filhos, eu janto com meus filhos, eu busco na escola, eu levo pra escola, eu tô junto. Claro. E eu não negocio isso. Eu brinco, eu vendi parte da empresa para um banco, o banco fica louco comigo muitas vezes. Eu falo, vocês lembram, né? Eu falei desde o começo, até que eles pararam de encher que eu não tô às vezes à noite. Tem uma coisa que precisa fazer 7 horas de reunião. Não conte com o Eric.
Eric não tá lá. E eu acho que esse fortalecimento vem exatamente das dificuldades que você passou e que você tem os outros benefícios dessa dificuldade, que não são materiais, né? Mas que você coleciona outras coisas. Então, assim, assim como na corrida, a corrida é isso o tempo inteiro, né? É você machucar. Eu tenho uma amigona que agora ia correr, tinha programado de correr no aniversário de 50, uma maratona, e lesionou e jogou fora. E você fala, pô, me desespera. Não, keep running. Keep running. Segue. E aí foi muito interessante, porque durante a pandemia, veio lá mês de setembro, me veio uma ligação do amigo meu, que era CMO da Genial Investimentos, e fala assim, você toparia vender teu negócio? Eu falei, como assim? Não, a ideia, na verdade, é a gente injetar dinheiro e você tocar. Eu falei, você tá brincando, né? No meio da pandemia vem isso? Óbvio, porque todo mundo foi quebrando, claro, então fica barato de comprar. A banca olhou isso. Sim. Pô, a gente tá querendo investir em alguma coisa de esporte. E os concorrentes ali, XP, BTG, foram atrás de exame para comprar, compraram Infomani e tal. A gente queria alguma coisa ligada a esporte e você é o único veículo que tem de negócio do esporte, que casa com o que a gente faz, que é banco. Claro. Falei, beleza. Vamos começar a conversar. Aí foi mais 1 ano e meio negociando. Entendi. E nisso você vai pagando as contas como? Você vai se virando. Né? Então, todo dia, desde que a gente criou a empresa... É keep running. É keep running. Entendi. Não tem como. E você vai acordar, hoje eu acordei e veio o problema novo. É isso. E amanhã vai vir um novo. Tem uma frase que eu assim. adoro, que é sempre vai ter louça pra lavar. Que tem gente que fala sempre. assim, em que momento eu vou zerar meu to-do list? Ela, nunca. E assim sempre vai bom. ter louça pra lavar, sempre vai ter a cama pra arrumar, porque a vida tá acontecendo, né? É um pouco isso, né? A gente... E assim... Teve alguém que postou, acho que foi você, né? Óbvio que foi você. A história do ponto da reta. Muito bom, né? É isso, assim, se você... A reta é um ponto em movimento, e a nossa vida está em movimento, né? Assim, então, pensar em desistir, eu acho que, assim, várias vezes a gente pensa, né? Ou a gente... Uma vez eu vi também um amigo que brincou e escreveu o texto que ele falou assim, não, pô, Deus... Se todo mundo diz, né, que Deus tem um plano pra você, Deus confia em você. Pô, mas sério mesmo que a cruz precisava ser tão pesada assim pra eu carregar? Nem eu acho que eu consigo, mas no fundo a gente consegue. Consegue. A gente vai passar por desilusão, a gente vai passar por morte, a gente vai passar por várias coisas. Se é a gente que continua aqui... Verdade. A gente continua, né? Então, assim, pra mim teve um momento específico, eu acho que talvez esse momento da pandemia, de falar, putz, acho que o negócio agora vai acabar. E antes disso eu já tinha pensado várias vezes em sair e largar e tudo mais, mas aí o que me fazia continuar, falar assim, pô, 12 anos de história, 10 anos de história, 15 anos de história, agora chegamos em 21, esse ano é 21 anos de história, você fala assim, largar, né, óbvio que eu vou continuar fazendo alguma coisa, eu vou continuar existindo e eu vou achar uma coisa nova pra fazer, mas, será que não vale continuar mais um pouco? Será que acabou? E aí agora tem várias outras possibilidades chegando, é ano de Copa do Mundo, enfim, o mercado de corrida tá bombando, a gente tem fórum pra falar de corrida. A gente tem que marcar outro episódio pra gente falar de Copa e de todo o resto. Cris, desculpa, eu falei aqui, 1h20. Imagina. Não é estourar, é só, tá tudo certo, fica tranquilo. A gente falou um pouco de corrida, deveria falar. Falamos. Não, é que na verdade é legal, eu gosto de falar da história de quem tá vindo aqui contar, porque isso faz parte também. Até para nossa audiência, para a gente não... É sempre bom arejar. Exatamente. Agora, para fechar, qual que é, Eric, a próxima máquina do esporte? Qual é o próximo nicho que você acha, assim, que dentro do esporte... Putz, esse nicho aí vem com tudo? Ou você acha que estamos aí amadurecendo o que já tem no jogo? Eu acho que assim, o nicho que vai estourar de nicho, por dizer assim, é a corrida. Acho que a corrida, aqui no Brasil, pensando no Brasil, ele é um mercado que vai crescer. Porque ele vai ser o que foi o tênis na era Guga. Ele expandiu do nicho que ele tinha. Tá. Era um nicho mais fechado e tal. Mas a corrida é grande. Eu brinco isso muito com o Wagner Janella, que é meu repórter, meu fiel amigo ali. E eu falo pra ele, assim, para de cair no conto de que a corrida vai ser gigante. A corrida tem onda.
Só que essa onda de agora, ela vem sustentada por uma nova comunicação e approach do público. Tá. Então eu acho que a gente não vai mais deixar a corrida restrita ao Zé Provinha, que eu sempre brinco. É o Zé Provinha, é a Cris. É a Cris e boa parte de quem tá me ouvindo aqui. Mas eu acho que isso vai fazer com que esse nicho se expanda. E isso vai trazer uma capilaridade maior de mercado e um tamanho de mercado mais próximo do que é um Estados Unidos, do que é um pouco na Europa, mas principalmente olhando... O Brasil se comporta muito no esporte, né? Como o mercado americano. Então, assim, a corrida nos Estados Unidos ela é um movimento muito mais individual, entre aspas, do que coletivo. Aqui é muito coletivo. O Brasil tem uma coisa que nenhum outro lugar tem da corrida, que é ser um fenômeno coletivo. Fora as assessorias. Então, não existe isso é só o Brasil. Né? Isso é só o Brasil que faz. Então, eu acho que essa característica vai fazer com que esse nicho se expanda. E a corrida vai ser muito forte. O tênis vem de novo numa onda boa, vem com o João, vai vir depois o Guto, que é um moleque que está crescendo e tem potencial, se tiver cabeça, continua e fica no topo. Futebol vai continuar consolidado. É que eu vi, assim, o Ronaldo, né, tá fazendo super investimento em no tênis, vai ter um evento no Jockey com pedal, pedal ou tênis. O tênis, o tênis mundialmente está muito forte, que assim, são esportes que são fáceis de praticar, fáceis no seguinte sentido, precisa de pouca gente, corrida, tênis, não precisa de muita gente para juntar e jogar. É diferente do vôlei, do futebol. Então você vai aumentar muito a massa de praticante da atividade. Entendi. Né? Então assim, por exemplo, o beach tênis era uma bolha. Tá. E ele trouxe mais gente pro tênis. Uhum. É interessante, o beach tênis virou um esporte de entrada e a pessoa tá começando a ir pro tênis. Então assim, acho que o tênis vai ficar consolidado porque o tênis tem a TV, tem tudo que ajuda o tênis a manter ele alto. E óbvio que teve o fenômeno Google, agora vem o fenômeno João. Tá. São duas coisas que seguram. Então, assim, mas o tênis já é um território muito ocupado. Tá. O tênis é que você fala assim, vou começar um negócio novo no futebol. Desculpa, você não vai começar um negócio novo. Se você conseguir entrar nessa indústria, beleza, você vai bem. Entendi. É o tênis. Não tem um negócio novo. A corrida, eu acho que ela ainda tem nichos que vão crescer e vai ser explorado. Tá. Tem coisa que você já viu que fala assim, isso aqui falta ser feito. Tá. Tem mais keep running para surgir, para existir como loja, como serviço. Tem mais gente para consumir, não precisa ser só aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Entendi. Vai ter em outros lugares. O mercado de fitness é um que cresce cada vez mais consolidado. Um crescimento mais consolidado mesmo, não aquela coisa que era antes, que era o cara o super forte, o marombeiro, né? O marombeiro. Já tá dando saúde, é qualidade de vida. Verdade. Então, eu acho que essa saúde e qualidade de vida vem. Agora, onde eu começaria a olhar que experiência diferente eu posso criar dentro desses segmentos. Desses nichos, né? Porque o que aumentou de consumo geral é a experiência. É verdade. As pessoas pararam de segurar dinheiro para uma vida futura, porque veio um vírus e fechou a porta de todo mundo. Quem sobreviveu vai olhar e falar, eu preciso esperar? Eu não posso esperar, eu tenho que viver. Então é um pouco... Essa eu acho que para mim é a mudança mundial pós-pandemia. A gente vive experiência. E se você vai oferecendo experiência, se você vai oferecendo coisas diferentes, se você vai oferecendo... Venha fazer algo, né? Aquele meme que tem de quem inventou a corrida, né? Pô, você fecha a rua, você dá banana e coisa... Isso aqui não pode dar certo. Deu. Mas porque é uma experiência. É verdade. Que é uma confraternização, é um recorde pessoal, é uma vontade, beleza. Mas então eu vejo muito isso, assim, se você olhar tênis, agora a gente tá tendo até um evento em Comandatuba, óbvio, super elitizado, que chama Rackets in Paradise. Nossa, que legal. Que os caras trouxeram ex-números 1, tá. Nalbadian, Almagro, e fizeram um camp de tênis para endinheirado. Entendi. Experiência em Comandatuba. Entendi. Entendeu? Beleza, super nichado, super exclusivo, super lá em cima, junto com o Caioba do Caio, um camp de soccer, de futebol. Soccer, né? Ficou feio agora, né? Camp de soccer. Um acampamento de futebol, né? Então, assim, é para um público super elitizado. Mas e aí, você não pode... Você deu um baita de um exemplo. Que experiência eu posso criar com um atleta maratonista dentro de uma maratona? Ou dentro de uma outra corrida? Sim. Eu acho que falta isso. Que eu posso juntar. Então, acho que é muito olhar necessidades que estão aí para serem atendidas
e oferecer a experiência. Porque hoje o que as pessoas gastam é na experiência. Por isso que o segmento de turismo tá muito forte. Por isso que o segmento de esporte tá muito forte. Por isso que o segmento de shows tá muito forte. Porque as pessoas pararam de guardar dinheiro pro futuro e falaram, meu futuro pode acabar em um vírus. Verdade. Eric, adorei o papo. A gente vai ter que marcar outro. Gente, eu queria dizer assim que faltou metade do roteiro, tá? Você me mandou o roteiro, eu falei, ferrou. Obrigada, eu adorei que você veio. Mas como que... Vamos deixar aqui como que o pessoal te acha? @Eric Betting, Eric com CH, Betting, um T só. Vai estar escrito aqui, tá na descrição. @Eric Betting, em todas as E redes. aí, Acho da que é máquina? isso. Máquina Esporte. Máquina Esporte. A gente é velho, não cabia máquina do esporte. Esporte, O Twitter não deixava. Não deixava. Então, @Máquina Esporte. Isso. Vale muito seguir o conteúdo deles. É bem legal para estar atualizado aí nesse mercado de esporte. E obrigada, Eric. Seguimos aí acompanhando o seu conteúdo. Pode deixar. Da máquina Igualmente. também. E para você que ficou aí, aguentou a gente falar 1h30. Obrigada. Vergonha. Deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de seguir a gente aí. Se estiver ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas. Valeu, galera. Até a próxima.